Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a distância de ponto a plano. A gente começa desenhando um plano. Tá aqui um plano que eu vou chamar de π e um ponto que eu vou chamar de P. Para calcular a distância entre o ponto P e o plano π, que é essa distância que eu acabei de desenhar, você procede da seguinte maneira. Você escolhe aqui um ponto A pertencente ao plano e traça esse vetor que é o vetor AP. Agora você traça o vetor normal ao plano e projeta este vetor AP na direção do vetor normal ao plano. Em outras palavras, para calcular a distância entre o ponto P e o plano π, você calcula o módulo do produto escalar entre o vetor AP e o versor de n, que é dado por 1 sobre módulo de n vezes o próprio vetor n. Para ficar mais simples, você pode escrever que a distância entre o ponto P e o plano π é igual ao módulo de AP escalar n sobre módulo de n. Em termos das coordenadas, fica assim. Você diz que as coordenadas do ponto P são x0, y0, z0. As coordenadas do ponto A são x1, y1, z1. E as componentes do vetor n são A, B e C. Agora você calcula o vetor AP, que é dado por coordenadas de P menos coordenadas de A. Então fica x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. E calcula o produto escalar entre AP e o vetor n. Vai ficar x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1, escalar A, B e C. Essa conta é A vezes x0 mais B vezes y0 mais C vezes z0 menos, tudo entre parênteses, ax1 mais by1 mais cz1. Este termo é o d da equação do plano. Então fica AP escalar n igual a ax0 mais by0 mais cz0 mais d. Então fica assim, a distância entre o ponto P e o plano π é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d sobre o módulo de n, que é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, como você já viu em outras aulas. Olha só que interessante, para calcular a distância entre o ponto P e o plano π, você substitui as coordenadas do ponto P na equação do plano. Afinal de contas, aqui dentro desse módulo tem a equação geral de π e divide pelo módulo do vetor n. Agora você já pode fazer um exemplo. No nosso exemplo, nós temos o ponto P de coordenadas 1, 2 e menos 1 e o plano π, cuja equação geral é 3x menos 4y menos 5z mais 1 igual a zero. Olhando para a equação geral do plano, você observa que A é igual a 3, B é igual a menos 4, C igual a menos 5 e D igual a 1. Você já pode calcular a distância entre o ponto P e o plano π utilizando a fórmula. Vai ficar módulo de A, que é 3, vezes x do ponto P, que é 1, mais B, que é menos 4, vezes y do ponto P, que é 2, mais C, que é menos 5, vezes z do ponto P, que é menos 1, mais o D, que é 1. Isso tudo sobre raiz de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. A distância entre o ponto P e o plano π é igual a 3 vezes 1,
3. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 5 vezes menos 1, mais 5, mais 1, sobre raiz de 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Mais 25, que é menos 5 ao quadrado, 50. Menos 8 corta com 3 e com 5, fica 1 sobre raiz de 50, que é 5 raiz de 2. Você racionaliza em cima e embaixo. E por fim, a distância entre o ponto P e o plano π é igual a raiz de 2 sobre 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 10. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.